No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um transtorno psicológico que está sendo muito falado nos dias atuais, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é algo que faz parte do ser humano e ela só se torna um problema quando isso afeta a vida diária, cotidiana do sujeito. Então, eu vou explicar de duas formas aqui, em explicações neurológicas, duas formas que geram a ansiedade dentro do ser humano. Uma delas é o pensamento. Então surge o pensamento na mente do ser humano. Esse pensamento ele vai ser mandado para o córtex cerebral, que vai gerar informações, que vai gerar reações fisiológicas no ser humano. Então surge um pensamento que vai mandar informações para o córtex cerebral, e o córtex cerebral vai se encarregar de produzir os sentimentos de ansiedade no corpo. Então, um exemplo é, por exemplo, o ser humano ele chega na casa dele após o trabalho. E aí ele vai tomar um banho para descansar e depois comer alguma coisa. Enquanto ele está no banho, surge subitamente um pensamento na mente dele. Será que eu mandei aquele e-mail que eu precisava mandar hoje lá na empresa? E o prazo era hoje, e agora eu não sei se eu mandei o e-mail. E esse pensamento vai sendo fortalecido na mente da pessoa. E ela fica pensando, será que eu mandei? Mas, meu Deus, e se eu não tiver mandado? E agora? O prazo era até hoje. E aí, ele começa a refazer tudo aquilo que ele fez no trabalho, na empresa, para tentar se lembrar se ele mandou ou não o e-mail. E aí ele acaba não se lembrando se ele enviou mesmo ou não aquele e-mail. E pode ser que essa pessoa ela nem consiga dormir direito, esperando o outro dia para poder chegar na empresa, acessar lá o computador e ver se ele mandou ou não o bendito e-mail. E esse pensamento, então, ele vai criar um sentimento muito grande de ansiedade na pessoa, ao ponto dela mal conseguir dormir, por pensar se mandou ou não esse e-mail. Outra forma de se gerar ansiedade dentro do ser humano é através do reflexo, que é algo instintivo do ser humano. Então, digamos que uma pessoa ela chega em uma determinada ocasião, um determinado contexto, em um determinado lugar, e ele se depara com a cena de duas pessoas próximas a ele tendo uma briga muito feia. Antes dele começar a pensar sobre aquilo, o reflexo do impacto daquela cena que ele teve vai causar o sentimento de ansiedade dentro dele. Então, ele vai começar a ter palpitações no coração, provavelmente, pode ter sudorese também, e essa ansiedade profunda vai ser gerada naquele momento, mas antes mesmo dele raciocinar sobre aquilo que ele está vendo. Isso acontece por causa do reflexo. Então, acontece o reflexo que manda informações para a amígdala, que aí vai se encarregar de gerar esses sentimentos fisiológicos. E essas reações fisiológicas no corpo, né? Aliás, que é a palpitação, a sudorese e outras reações que podem ser geradas. Só que essa ansiedade do reflexo, ela é considerada instintiva com base no nível se não afetar a vida cotidiana do indivíduo, ou seja, tem um determinado contexto, uma determinada situação que aconteceu, na qual gerou essa ansiedade, e aí tudo bem, normal, né? A situação e o contexto favoreceram para essa ansiedade. Mas a ansiedade que ela prejudica a vida diária do ser humano, aí ela é considerada de nível patológico. No exemplo primeiro que eu dei do pensamento. Então, se ele fica remoendo pensamentos na mente dele, que vai causando ansiedade, isso já é algo que vai prejudicar a vida dele, do ser humano. Então, já fica uma dica para que você que está assistindo esse vídeo, vigie os seus pensamentos. Observe se você sofre de alguma ansiedade, o tipo de pensamento que você cultiva, porque a ansiedade ela pode ser gerada através de um pensamento, ou seja, o pensamento ele pode ser um gatilho para gerar essa ansiedade intensa dentro de você. Então é algo que de se observar e prevenir para que não ocorra esse tipo de ansiedade que é de nível patológico. Era essa dica que eu queria deixar.
referente ao nível de ansiedade, se você é ou se você conhece alguém que dê essa dica para a pessoa, para que ela observe o tipo de pensamentos, porque os pensamentos eles podem ser um gatilho que vai ativar essa ansiedade incontrolável dentro dessa pessoa. Espero que tenha gostado da dica e fique atento ao próximo vídeo e até lá!